Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando o bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. Gente, hoje o podcast vai parar. Nós estamos aqui, eu não sei se a minha colega vai conseguir fazer junto comigo, tá? Nós estamos aqui com um dos maiores nomes da medicina felina, tá? O maior. Ele é aclamado por todos os gateiros, tá? É um médico veterinário excelente. E nós estamos aqui também com o ídolo da doutora X, o É doutor verdade, meu ídolo. Valdo. Doutor, é uma honra imensa ter você aqui conosco nesse podcast. Muito Esperamos obrigada por aceitar nosso ansiosamente convite. por esse espaço em ter você aqui e seja muito, muito, muito bem-vindo em Belém e no nosso podcast. Meninas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer. É uma honra para a Ah, gente receber. eu não- E eu vim Tá até vermelho falando para o até. doutor aqui, aí eu vou contar para vocês, né? Quando eu fiz a minha primeira pós em medicina de pequenos animais, em clínica e cirurgia de pequenos animais aqui na Anclivepa, ele foi o palestrante de felinos, né? Naquela época eu já tinha uma paixão pelos gatos, mas eu ainda queria seguir a clínica dos dois. Sim. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu pensei numa segunda pós para fazer, né? E passou pela minha cabeça várias áreas, dermatologia, oftalmologia. E aí eu assisti um curso da Equalis online com o Dr. Valdo, e foi ali que eu decidi Fazer. virar, fazer a especialização em medicina felina. Então, quando eu falo assim que é o meu ídolo, é porque realmente A sua fui inspirada inspiração. por uma aula dele e assim, não perco os congressos que ele faz. Ele tem o Cat Congress que ele ajuda a organizar todo ano, um dos melhores congressos Olha, a do, coisa mais do linda que eu vi. Brasil. É tanto que no ano que vem eu vou para esse congresso. Tem Eu, que ir. É o eu achei a melhor coisa, congresso que eu tem. achei a É o coisa melhor mais congresso. linda, mais Então, linda. eu falo com muito orgulho, é realmente é o meu ídolo, professor, e não só meu, eu acho que de todos os especialistas em felinos, os É. que fazem a especialidade de felinos aqui no Brasil, a gente segue o que o professor dita. E aí, como é que tá seu coração? Vai Eu conseguir tô fazer? super feliz, vou sim, tô super feliz, representando aqui os gateiros desse país. Isso mesmo. Vamos começar. Vamos começar com as perguntas. Doutor Valdo, sempre quando a gente começa aqui, queremos que você fale um pouquinho da sua história, da sua trajetória, quem é o Valdo, a sua essência, porque as pessoas também querem saber esse outro lado e como você chegou na medicina felina. Vamos lá. Antes, eu queria só fazer um comentário. Eu fico muito feliz de ouvir uma declaração como essa, que a gente ajudou alguém a se direcionar numa determinada área da medicina veterinária. Então, eu me sinto bastante realizado com isso, de ter influenciado ah, uma pessoa ou mais veterinários a seguir essa área que eu acho tão interessante, tão bonita e com um futuro assim gigante pela frente, né? Eu fico Sim. muito feliz com isso. Agora falar por que eu escolhi a medicina felina? Na realidade, eu não escolhi a medicina felina. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu entrei na faculdade para trabalhar com aves. O meu sonho era trabalhar com galinhas, em granja. É Eh, bom que o gato pega a galinha, né? Pois é. Os meus pais Predador. tinham uma chácara, um Olha, sítio onde eles criavam poedeiras e eu queria trabalhar nessa área. Entrei com essa meta, com esse foco. Nunca pensei, né, que eu iria trabalhar com cães e gatos. Não. Gosto de cães e gatos, mas eu não tinha o foco medicina de interessante. pequenos animais. Aí até o terceiro ano da graduação eu tentei me direcionar para essa área da avicultura, mas eu não conseguia estágio, é uma área muito fechada para orientais e descendentes de orientais, e eu não conseguia. Aí no terceiro ano eu fui pedir uma indicação para a professora Metica, que era minha professora lá na USP. eh, eu fui pedir para ela alguma indicação de alguma granja, porque como ela é uma descendente oriental, eu achei que ela conhecia alguma granja, que as granjas estão nas mãos na maior parte das vezes, dos orientais ou descendentes. Sim. E ela virou para mim e falou: Valdo, você não vai conseguir, é uma área muito fechada, né? Eles não vão abrir para você fazer estágio. Você não tem interesse em trabalhar com gatos?
Eu falei, professora, não, eu não pensei, nem passava pela minha cabeça isso. E ela, olha, eu tenho uma bolsa aqui de iniciação científica, mas eu preciso de alguém para trabalhar com gatos. E eu vou te oferecer essa bolsa se você quiser trabalhar com gatos. Eu falei, posso pensar e depois responder para a senhora? 24 horas eu dou a resposta. Aí no outro dia eu voltei na sala dela e falei, professora, eu vou aceitar, eu vou trabalhar com a senhora nessa bolsa e vou ver se eu gosto da área de medicina felina. E aí, a partir daí, não saí mais, né? Então, eu sempre digo, quem me Direcionou. direcionou foi a professora Metica, né? Olha que E interessante. olha, isso foi em 1985, 1985, e ela, eu me lembro da conversa que eu tive com ela nesse dia, tá? Valdo, eh, gato vai ser o pet do futuro. Isso em Olha só, né? 1985. Visionária. Visionária. E hoje a gente vai ver que existem países em que o gato já superou o cão como animal de Sim. estimação. Estados Unidos, muitos países europeus. E a tendência é que no Brasil isso também aconteça. Daqui uns 10 anos, talvez o gato já tenha superado o cão como animal de estimação. Olha só. Com certeza. Das aves para os gatos. Das aves para os gatos. E não me arrependo. Não me Exatamente. arrependo. E Não hoje me é um Não, dos foi veterinários que mais maravilhoso. atende gatos aqui no Brasil, É né? assim. A sua rotina de atendimentos, a gente sabe que é intensa, né? Eu já tive o Uhum. privilégio de poder estagiar lá com o senhor. E hoje, quantos animais por dia o senhor atende? Quantos gatos por dia? E quais são os casos mais comuns, né, na sua rotina? Olha, hoje eu fico meio período na clínica, período da manhã eu estou na USP, porque eu sou professor lá também. O meu regime é um regime parcial de tempo, então eu cumpro 24 horas semanais na USP. E à tarde eu atendo na clínica, todos os dias. Segunda a sexta, eu atendo em média de 10 a 15 gatos por tarde. Hoje, o cliente que quiser passar em consulta comigo, ele demora 3 meses para conseguir um horário na agenda. Nunca tem horário vago na minha agenda. A clínica hoje, não sou eu que atendo gatos, a gente tem lá uma equipe de veterinários que atendem só gatos. A gente atende em média de 900 a 1.000 gatos por mês, tá? A Nossa. equipe toda, tá? Sim. A equipe Muito. toda. Essa clínica, ela fica situada onde, em São Paulo, mais ou menos? Fica no Pacaembu, na Sim. própria Avenida Pacaembu. Tá? Só de gatos. Só de gato. Não é só de gatos, é uma clínica de especialidades veterinárias. Ah, não é só de gatos. Ah, Não, sim, não é só de gatos. eu cheguei a montar há 5 anos atrás um hospital só para gatos, chamado Four Cats. Sim, Eu era sócio do Pedro, mas eu deixei a sociedade há 2 anos. entendi. Eu vendi as minhas cotas, eu tinha muita coisa, estava sobrecarregado, então acabei saindo do Four Cats. Hoje eu sou consultor do Four Cats, mas eu fundei o Four Cats junto com o Pedro Horta. Tá? Ah, eu achei Interessante. que o senhor ainda fosse um dos Não, donos do eu não Forcat. sou mais proprietário, eu vendi as minhas cotas faz 2 anos. Justamente por sobrecarga, eu estou muito sobrecarregado. Não dá. Tem Não. hora também que tem que trabalhar, mas tem a família, tem o lazer, tem outras coisas, né? E E esse o, e o, equilíbrio é For, e importante. o Forcat, só para vocês terem ideia de como essa área da medicina felina está crescendo, o Forcats em 3 anos, ele cresceu tanto que a gente chegou a abrir uma segunda unidade. Então a gente tem 2 unidades hoje do Forcats, uma na Avenida Pacaembu e a outra na Avenida Brasil, né? Olha São aí. 2 unidades. Nossa, E E é eu um fico hospital feliz de ter feito veterinário. parte, com né, certeza. do embrião e, né, do nascimento do Forcats. Até porque ali tá a sua essência. Sim, com Exatamente. certeza. Muito interessante. Perfeito. Doutor, vamos falar aqui um pouquinho sobre FIV-FeLV, né? Uhum. Que é dúvida de muitos tutores, também de clínicos veterinários que estão nos assistindo. Esse podcast é até interessante falar para você que a grande parte dele, do público, é médicos veterinários. Então, quando vem um especialista como você, eles ficam muito honrados e Uhum. ligados para saber as novidades. Então, fala um pouquinho assim sobre a vacinação de FeLV, né? Que deve ser feita em todos os gatos, mas como seria esse protocolo atual? Deixar assim bem esclarecido. Olha, retroviroses correspondem
os dois agentes infecciosos, FIV e FeLV, que são muito comuns no nosso meio. Principalmente FeLV, né? O vírus da leucemia, o Brasil é um dos países com maior casuística de gatos infectados por esse vírus. É uma pena, né? O Brasil está lá na lanterna em relação a todos os outros países que tiveram um bom controle desse agente infeccioso. O Brasil, não sei por quê, aliás, eu imagino por quê, existem vários motivos, não é um único motivo, mas a gente está como um dos países com maior casuística de gatos infectados por esse vírus. Um dos problemas, né, que justifica essa maior casuística, sem dúvida nenhuma, é o fato da gente não vacinar. O veterinário brasileiro, ele vacina muito pouco o gato contra a leucemia. Porque existe lá um preconceito em relação à vacina, de que a vacina pode induzir um tumor no local da aplicação, mas a gente sabe que isso, a ocorrência, né, é bem baixa, e que os benefícios que nós vamos colher em relação à vacina são muito maiores do que o provável malefício que a vacina pode induzir. Então a gente não deve deixar de vacinar com receio de que o gato pode eventualmente desenvolver um tumor no local da aplicação, principalmente conhecendo a alta ocorrência do vírus no nosso meio. Então a gente hoje segue as diretrizes, né, da Associação Americana e da Associação Internacional de Medicina Felina, que então, as mesmas, muito semelhante às diretrizes vacinais da UASAVA. Então nós vamos vacinar contra a leucemia todos os filhotes, tá? Então eles têm que receber vacinação contra a leucemia, independente de onde ele vive, de onde ele vai viver, esse filhote. Então, é recomendado, é vacina considerada essencial, a vacina contra a leucemia para filhotes. Depois de 1 ano de idade, vai depender do estilo de vida do gato. Então, o gato que vive confinado dentro do apartamento, não vai sair, não vai ter contato com outros gatos, eu até posso abolir a vacinação contra a leucemia. Mas um gato que pode eventualmente sair à rua, ou o proprietário tem o hábito de resgatar gatos e levar para casa e acaba expondo o gato dele lá a agentes infecciosos, dentre eles o vírus da leucemia, esse gato também precisa ser vacinado, mesmo morando, por exemplo, num apartamento, vivendo confinado. Então, você tem que avaliar caso a caso. É uma decisão individualizada na dependência do estilo de vida desse gato. Tá? Perfeito. Então, mas isso é um papel do veterinário. Sim. O veterinário tem que fazer isso. Conhecer o paciente, né? E o outro grande problema que eu considero para a gente ter essa casuística enorme de gatos está na proteção animal. Então, hoje, o pessoal que trabalha, muitos que trabalham com proteção animal, eles não testam de maneira adequada esses Sim. gatos, né? Ou quando eles testam, eles fazem um único teste e já doam um gato. E um único teste a gente sabe que não é suficiente para eu estabelecer o status desse gato, né? Então eu posso doar um gato que está numa fase muito inicial da infecção e que o teste deu negativo, eu posso doar esse gato e ele lá na frente vir a desenvolver a doença e transmitir para os demais gatos da casa. Sim. Então eu considero esses dois fatores os mais importantes para a gente ter essa alta casuística. Não vacinar de maneira adequada os gatos e o pessoal da proteção animal que não testa de maneira adequada esses gatos. Excelente. Perfeito. E ainda tem aquela situação do tutor que ele jura pra ti que nunca mais ele vai adotar um gatinho. Aí tu Não pensa, acredito. então tá bom, então a vacina da FeLV não vai ser necessária nesse caso. Aí ele te liga e diz assim, adotei um gatinho que tava abandonado aqui na frente. Não acredite. Tutor É, de gato, eles têm eles têm. essa coisa de não resistir, né? Eles É. sempre têm uma desculpa para eles mesmos para justificar o porquê que ele está levando mais um gato para casa. Sempre tem aquela história triste por trás, né? O gato, Sempre, se eu não levasse o gato para sempre, casa, ele ia ser atropelado, sempre. É. ele ia ser estuprado. Sempre tem uma A- história horrível
para ele justificar, como eu falei, para ele mesmo, por que que Sim, ele vai ele levar tava mais um gato E para as casa. melhores que eu escuto é: ele que escolheu nossa casa, eu abri a É, porta, ele estava lá na porta, então eu não podia, coitadinho. pois é. Então, não tem como. Nossa, Falando ainda um pouquinho das retroviroses, né, que é um assunto sempre muito polêmico no meio da medicina veterinária. A gente sabe que não tem cura, e muito se fala hoje do uso dos retrovirais. É uma rotina para o senhor? Qual é o momento, em que fase a gente pode usar, se for a indicação mesmo? E qual é o principal que o senhor tem usado na sua rotina? Olha, a gente tem pouquíssimos estudos hoje relacionados a tratamento com antirretrovirais para esses gatos. Por que que a gente tem pouquíssimos estudos? Porque, na realidade, a maior parte dos países tem a doença muito bem controlada, é, né? Então, isso que eu de ia onde falar. vêm esses estudos? Vêm da Europa, dos Estados Unidos. Nesses locais, eles praticamente não têm problema com o vírus da leucemia. Países do terceiro mundo, como o nosso, é aqui que a gente encontra o problema e daqui não saem pesquisas, né? Então, a gente depende de um ou outro paper que está publicado e da experiência individual, anedotal de cada um de nós, né? Cada um de nós fala, eu já usei um antirretroviral, não, o Raltegravir para um gato com FeLV, baixou a carga viral, o gato ficou super bem. O grande problema hoje do tratamento dos retrovírus é a monoterapia, tá? Eh, Quando você usa um fármaco só para combater um retrovírus, num curto espaço de tempo, esse retrovírus cria resistência Sim. à medicação. Então, o gato sai de uma carga viral extremamente baixa, né, que você está usando o antirretroviral e essa carga viral vai baixar e baixa, né, significativamente. Quando o vírus cria resistência ao antirretroviral, essa carga viral ela vai sofrer um rebote gigante. Então o gato sai de uma carga baixíssima e vai para uma carga altíssima, e é quando ele adoece. Sim. É a história mesma dos pacientes infectados pelo HIV. Lá atrás, no início da história da endemia do HIV em humanos, o primeiro antirretroviral que eles lançaram foi o AZT. E eles viam exatamente a mesma coisa. Tanto que hoje o tratamento do paciente infectado pelo HIV é o coquetel. Você associa antirretrovirais, porque isso diminui muito a chance da resistência viral. Então, esses pacientes humanos hoje infectados pelo HIV estão vivendo mais por conta da associação dos antirretrovirais, dos coquetéis, que a gente não tem estudos em gatos, né? A gente tem um ou outro estudo com um antirretroviral. Eu já tratei gatos com Raltegravir, que é um dos antirretrovirais mais utilizados. Vivenciei exatamente isso que eu passei para vocês, né? Isso não foi lido e absorvido da literatura, isso foi vivência pessoal. Sim. A gatinha teve lá uma carga viral baixíssima por um período extremamente curto, de um ano, e de repente a carga viral subiu demais, mesmo você fazendo ajuste da dose, não conseguimos, e a gata acabou desenvolvendo alguma das doenças, ela teve linfoma pós-tratamento. Então, hoje a minha pergunta é: vale a pena? Eu acho que a monoterapia não, tá? Eu acho que a Entendi. monoterapia não. Quando a gente tiver a possibilidade de usar coquetéis, provavelmente nós vamos ter bons resultados. Ótimo. Essas perguntas são muito esclarecedoras, até para mim que É? sou de dermato, até porque ele tem uma experiência vasta, né? 1.000 gatos por mês, né? 1.000 gatos Por mês. por mês. Mas não sou eu que vejo os 1000 gatos. Não, isso eu sei. É a minha A equipe. Mas é equipe. equipe, Mas é mesmo 1.000 gatos por assim, mês, é uma casuística bem elevada. Uhum. Desses 1.000 gatos, assim, você tem mais ou menos uma noção de quantos problemas dermatológicos? Só por curiosidade. Felizmente poucos, porque a Olha aí. dermatologia não é uma área que me atrai. Eu não Aham. gosto de dermatologia. o professor Larson falou isso ontem Tem que aqui. falar. Eu não gosto o Larson, né? O Aham. Larson Júnior, ele é o dermatologista da minha clínica. Ele que vê Sim, os nossos pacientes com mas problemas dermatológicos. não, isso eu sei, mas eu tô perguntando assim, dessa casuística toda. Tem muito Felizmente, não é Não tem muito. muito, né? O que a É gente isso. mais vê na clínica Aham. hoje são pacientes com doenças urinárias, principalmente Imagina. doença renal.
O que eu sempre digo é assim, o especialista ou especializado em gatos, aquele Sim, profissional que se dedica à espécie felina, ele na realidade é um geriatra de gatos. A gente atende basicamente gatos idosos, sim. né? Aqueles pacientes seniors que vêm com aquelas enfermidades típicas do envelhecimento. Então, doença renal, eh, doenças oncológicas, linfoma, né? É o que a gente mais atende, aquelas doenças inflamatórias, a Hipertireoidismo, triadite, né? hipertiroidismo. É, no meu caso, assim, como eu faço o tratamento de hipertireoidismo com iodo radioativo, a gente tem uma casuística enorme de gatos Sim, hipertireoideus. Toda segunda-feira eu aplico iodo em 6 gatos, Olha aí. né, hipertireoideus. Então a gente tem uma casuística grande de gatos hipertireoideus, mas por conta disso, eu tenho esse viés de fazer o tratamento, ser o único em São Paulo hoje que faz o tratamento, então eu recebo esses gatos de São Paulo e de outros estados também. interessante, gostei. E doutor, e sobre o diagnóstico da FeLV? Aqui não temos só o teste rápido, né, que não tem disponível só o teste rápido e o PCR normal. E também não tem o DNA O proviral. Proviral, a gente não tem Aqui não aquele tem, PCR aqui. Proviral. Aí como é que você, que já está lá à frente, tem toda essa casuística, faz com relação ao diagnóstico? Ó, o diagnóstico você pode fazer pelo teste rápido, né? Que é o Certo. ELISA ou a Tá. imunocromatografia, que é o POC teste, que a gente chama, que é o teste rápido que o clínico faz na clínica. Ele pode Uhum. comprar esses kits e fazer o teste na clínica. Esses testes, eles são bem sensíveis, muito sensíveis, porque são testes para triagem. Todo teste de triagem tem que ter uma sensibilidade altíssima. O grande problema desse teste é como fazer, quando fazer e como interpretar o teste. E é isso que às vezes o clínico erra. Então, vocês podem, mesmo não tendo a PCR, vocês podem fazer o teste rápido. Fiz, acabei de receber o gato na clínica. O proprietário resgatou o gato faz uma semana de um abrigo ou da rua. Então, ele quer saber se o gato é infectado por um desses dois retrovírus. Então, a recomendação é: vamos fazer o teste, primeiro teste. Deu negativo, eu não vou bater o martelo e dizer seu gato é livre dos retrovírus, o senhor pode juntar esse gato com os outros gatos da casa. Não. Eu Ah, vou orientar o tutor que ele tem que esperar 60 dias, 30 dias para leucemia e 60 dias para FIV, tá? Por quê? Porque se o gato teve contato com um desses dois retrovírus um pouco antes de você o resgatar, não deu tempo ainda de eu ter partículas virais na circulação, no caso do vírus da leucemia, e não deu tempo de eu ter ainda anticorpos neutralizantes, no caso do FIV, para ter um teste positivo. Então, para eu ter um teste positivo, no caso da leucemia, tem que ter pelo menos 30 dias pós-infecção, pós-contato com o vírus, para eu encontrar o vírus ali no teste. E no caso do FIV, onde eu detecto anticorpos neutralizantes, precisa de pelo menos 60 dias pós-infecção para eu detectar no teste. Então a recomendação é: faça um primeiro teste. Deu certo. negativo, orienta o proprietário, mantenha o gato isolado dos demais gatos por mais 2 meses. Em 2 meses o senhor volta e nós vamos retestar o seu gato. Se depois de 2 meses o gato for negativo para os dois retrovírus, eu libero ele para ter contato com os demais gatos da casa. E esses testes que vocês têm acesso aqui, eles são confiáveis. Eu só preciso entender como utilizá-los. Para que serve então a PCR? A PCR é importante para a gente, por exemplo, eu tenho um gato, eu fiz o teste rápido e deu positivo para leucemia. Eu quero saber se esse gato é um progressor ou um regressor. Então, o teste, a PCR, a biologia molecular, me ajuda nisso, para definir se o gato é um progressor ou regressor. Se eu ficar só no teste rápido, eu não tenho como definir, tá? Se o gato é um progressor ou regressor. Para quem não sabe, o progressor e o regressor é o que vai determinar se o gato vai adoecer ou não vai adoecer, mesmo sendo infectado pelo vírus. Tem gatos que não adoecem, eles são os regressores. E tem gato que vai adoecer,
que são os progressores. Então, hoje, pela PCR é que eu defino se o gato é progressor ou regressor. Então, a gente quantifica lá a carga de provírus. Se ele tiver mais de 1 milhão de partículas de provírus circulando, ele é classificado como um progressor. E E ele esse vai adoecer. quantitativo que a gente não tem aqui. Então, E aí, né, a gente Como não é que consegue manda? classificar a fase, né? Aí a exatamente. gente teria que mandar para fora. E Isso. onde é que manda? O senhor tem mandado para, tem usado qual laboratório A lá em gente tem São usado Paulo? Provet em São Paulo, a gente usava a Aidex. E tem o Texa também, que a gente consegue ter o acesso O aqui, Texa daqui também. né? Seria A interessante. Aidex não está mais no Brasil. Eles saíram, infelizmente, do Brasil, então a gente não tem mais como mandar, mas a gente mandava para a Aidex. Então hoje é Provet, é Texa. Em São Paulo tem muitos laboratórios que fazem a quantificação. Tá? Mas a quantificação, a PCR, como eu falei, é para isso, para você classificar, né, a doença, né, se o Sim. gato é um progressor ou regressor. Tá? Ótimo. Bem esclarecedor. E agora falando sobre outra doença infecciosa, a PIF. Uhum. A gente já sabe aí que a gente está tendo um tratamento que está tendo até bastante sucesso, né? Tem sido muito difundido entre os tutores e os veterinários. Mas a respeito do tratamento, essa cura, ela é sempre definitiva? A gente pode ter algum tipo de recidiva lá na frente? Tem que cuidar sempre da parte imunológica do gato. Esse gato, ele pode ser submetido a uma castração e a uma vacinação normal? Bom, sua primeira pergunta, se a cura é definitiva da PIF para um gato que fez o tratamento com Com GS. GS. Eu acho que ninguém pode te responder isso nesse momento, tá? Porque é um tratamento relativamente novo. A gente tem os primeiros trabalhos sobre a eficácia do GS 5, 6 anos. Então é muito cedo a gente poder bater o martelo e dizer, olha, é uma cura definitiva. Esse gato não vai ter lá na frente nenhum problema mais com o coronavírus. O que a gente vê é os gatos que têm uma boa resposta, que a grande maioria, tá, que tomam GS, que são tratados com GS, eles parecem curados da doença. Nunca aconteceu um que teve um tratamento, sei lá, há uns Nunca, 2 ó, o anos dos pacientes que e eu atendo, que eu já tratei, eu nunca tive. Eu nunca tive. Tem aqueles que vão responder, e vão ficar bem, e tem aqueles que respondem muito mal ao tratamento e eles vão sucumbir à sim, doença, vão esse aí, morrer. porque na verdade até uma, Hum. uma dúvida minha, que eu tenho um paciente que eu acompanho e a coragem para vacinar, para castrar. Eu faço tudo Aí eu digo normal. assim, então, essa é a minha dúvida. Minha Aí eu falei filha, com alguns colegas, você está com. eu tô tirando uma dúvida minha, na É, verdade. então, E aí eu falei com alguns colegas, pega o que ele ai, faz. Xi, eu não sei, porque o que eu tratei já era castrado. Ai, Xi, não sei, não, é melhor esperar mais um pouco para vacina. Eu falei, gente, mas bora então esperar um pouco? Não precisa. Olha aí, Tranquilo, Olha, vai com fé. melhor conselho que esse. os últimos papers até recomendam que você pode fazer a castração durante o tratamento. Ah, Tá? bom O gato saber. entrou em remissão, você não vê mais A minha anestesista manifestações desesperada. Não, eu clínicas. acho que ainda não, Não, espera mais um você pouco. pode fazer a castração durante o tratamento. Eu canso de fazer isso nos meus pacientes, nunca tivemos problema algum, né? E eu tenho, às vezes, pacientes com FeLV infectados pelo vírus da leucemia, progressores e com PIF. Ô, E a coitado, gente castra, tadinho. e bola pra frente. Não tem Vida que ter que esse meio, segue. não. Então Vida que agora a Não gente tem que já segue. ter sente esse medo, não. segurança aí, então vamos E lá. se ele é um paciente que Melhor precisa conselho tomar que esse. vacina, toma vacina Normal, normal, vida normal, normal. normal. E precisa a gente trabalhar a imunidade desse gato para Não, sempre ou não? não, Só não. check-ups periódicos. Exatamente. Tá? Perfeito, doutor. Pronto. Resolvido. Mais simples do que vocês imaginavam. Mais simples do Olha que a aí, gente. tirou um É que peso. assim, como é um tratamento muito caro, pra cá, pra nossa realidade, é mais recente ainda, Uhum. né? Porque pro pessoal tá agora investindo nesse tratamento, ainda é mais recente do que é lá pra vocês. Que talvez o público de vocês tenha esse poder aquisitivo maior pra poder fazer, porque a gente sabe que é um tratamento caro, né? E longo. Sim. Mas tiramos as E olha, e dúvidas. vou te dizer mais, hoje, mas isso também não é uma conduta nossa, isso eu Sim. acabei de vir do Congresso Americano de Medicina Interna, que é o ACVIM,
e eles tiveram lá uma série de palestras onde eles estavam fazendo um resumão de tudo que já se sabe hoje sobre o tratamento com GS. E uma coisa que eles colocaram lá e que eu achei muito importante é que hoje eles estão usando o tratamento com GS para diagnóstico. Porque tem gato que às vezes você não consegue dizer Fechar o é diagnóstico. PIF, não é? Você fica com aquela pulga atrás da orelha, principalmente os gatos com a forma seca da doença, que mimetizam outras doenças, você tá naquela dúvida, né? Tem caso que é muito claro, que você não tem dúvida Sim, nenhuma, mas tem sim. gato que você fica na dúvida. Então não é um equívoco eu fazer um diagnóstico terapêutico, eu prescrever o Isso GS é e muito ver qual é a resposta, importante. porque a resposta é muito rápida, né? Esses gatos que vão responder ao tratamento é muito rápido. Em uma semana você já tem uma resposta. E aí, se o gato melhorou com esse tratamento, pronto, você Era definiu o PIF. diagnóstico, e aí você segue o tratamento. Se Aham. ele não melhorou, provavelmente não é, né? Então você muda a sua estratégia aí. Então não é um equívoco e não sai caro. Se você, para fazer um diagnóstico terapêutico, eu nunca peço para o proprietário comprar O medicação tratamento. para os 84 dias de tratamento. Nunca. Falou, olha, o senhor vai lá, o senhor compra a medicação para uma semana. Vamos ver como é que o seu gato responde. Se o seu gato Perfeito. estiver respondendo bem, a gente segue. Vamos Continua. fazer uma vaquinha, vamos pedir emprestado, a gente segue o tratamento. Né? Então, isso acaba não onerando tanto, e o proprietário, a Sim. hora que ele vê a melhora, ele se anima. Ele Vai vende o carro, atrás. mas ele vai continuar tratando o É. gato dele. Então, uma coisa é você querer que o proprietário compre a medicação para tratar os 84 dias, vai que o gato morre no meio do caminho. O que, que ele faz com aquela medicação? Então, sempre peça para ele comprar De em pouco em pouco. etapas. Né? Compra para uma semana e, como eu falei, a hora que ele vê a melhora, ele se anima. E aí ele fala, vale a pena, eu vou atrás e eu vou tratar o gato. Né? Perfeito. Legal, né? Muito bacana. Dicas de ouro aí pra ti. Sim, tô anotando tudo. Doutor, você falou, né, sobre sua casuística lá, e uma das que você atende, sua equipe, é com relação aos animais idosos. Uhum. Então, hoje a gente vê assim que as pessoas, né, já acostumam com aquele jeitinho do gato, acha que ele dorme bastante porque ele gosta de dormir. E muitas das vezes não é. É porque ele está sentindo dor, ele está ficando velho, já não faz tanta sua atividade e como ele fazia antes, e o tutor muitas das vezes não percebe isso, né? Ele subia no sofá, depois ele já parou de subir. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dos gatinhos idosos, quais cuidados o tutor precisa ter, um olhar diferenciado, Uhum. e também um médico veterinário quando esse gato for ali fazer uma vacina, for fazer um check-up. Olha, é super importante essa sua pergunta, é um assunto bem atual hoje, a gente falar de dor crônica em gato, dor articular em gato idoso, que é algo que a gente negligenciava totalmente. Eu faço meia culpa, porque eu, muitas vezes, eu fui um dos veterinários que sempre falei, não, o gato é idoso, o gato dorme mesmo, 22 horas por dia, isso é normal. Não é normal. Né? Então, se você for parar para pensar, o veterinário só começou a prestar atenção em doença articular e dor crônica em gatos nos últimos 10 anos. Isso não é um problema nosso aqui no Brasil, isso é mundial. Os papers que falam de osteoartrite em gatos são recentes, são de 10 anos no máximo, 10, 12 anos. Então a gente só começou a entender que gato tem dor articular, tem osteoartrite, como o cão tem, há muito pouco tempo. Por quê? Porque na nossa cabeça, um paciente com osteoartrite, com doença articular, é aquele paciente que vai chegar para você mancando. E o gato muitas vezes não manca, né? Diferente do cão. O Exatamente. cão com osteoartrite, você chega em casa, ele vai te receber se arrastando, mas ele vai te receber. O gato evita andar, então ele fica lá no sofá, espera que você vá até ele. Mas inteligente, né? Ele não quer ter dor, né? O bicho inteligente, né? É, Ele não quer ter dor, ele é fica lá no canto dele e verdade. espera você chegar até ele. Então, hoje a gente entende que esse comportamento não é natural, que ele deve ter dor crônica. Então, hoje a gente estimula o clínico a perguntar para o tutor: o seu gato está pulando? Você vai ver que na maior parte das vezes ele vai dizer: não, doutor, ele não pula mais, ele não vai naqueles lugares mais altos como ele tinha
habitualmente fazia. Então, esse gato provavelmente tem osteoartrite, tá? Hoje eu nem faço mais, eu nem peço exame radiográfico desses gatos. Para mim, a informação da anamnese, que o tutor está me dizendo que o gato tem dificuldade para pular, e o exame físico, onde eu toco e percebo que o gato tem dor nas articulações, é suficiente. Eu não preciso nem radiografar. Porque a radiografia, embora ela seja um exame importante, muitas vezes ela não condiz com a realidade. Você vai ver gatos que têm lesões horríveis ao exame radiográfico e o gato não tem tanta dor assim. E vai ter gato que praticamente você tem que botar uma lupa para enxergar alguma coisa naquela articulação e o gato está morrendo de dor. Então não é proporcional, né? Então a clínica é soberana. A clínica vai te direcionar muito melhor do que o exame radiográfico. Então o gato não está pulando mais, o gato está evitando brincar, o gato está mais rabugento, principalmente quando você pega ele no colo, Sim. ele tem dor. Por isso que ele está evitando esse tipo de aproximação com a gente. Então, hoje a gente diagnostica, né? A gente tem as ferramentas para diagnosticar e reconhecer a dor crônica nesses gatos. Então a gente precisa Perfeito. investir, né? Como eu falei, a gente vai atender mais gatos idosos e osteoartrite é problema não só de gatos idosos. Eu vou ver gatos jovens também com osteoartrite, mas particularmente muito mais em gatos idosos. Perfeito. Perfeito. Agora a gente vai fazer alguns pontos meio polêmicos aqui. Opa! No caso de gatos obstruídos. Uhum. A gente ainda tem um pouco aqui, alguns veterinários que ainda tem uma cabeça um pouco mais antiga, né? E a gente gosta sempre de trazer alguns pontos aqui, principalmente com os especialistas, para a gente passar para esses veterinários um pouco da atualização das coisas, né? E a gente vê um pouco de condutas, principalmente em gatos obstruídos, que são desnecessárias. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos e o senhor me fala sobre a conduta que deve ser feita corretamente, tá? Perfeito. Uso de antibióticos em gatos obstruídos. Olha, se você sondou o gato e deixou a sonda, não use antibiótico. O antibiótico você vai usar depois, se for o caso, tá? Se você for pegar o último consenso de avaliação de infecções em trato urinário de cães e gatos, você vai ler ali exatamente isso. Tem muito gato que tem infecção do trato urinário assintomático que você não precisa tratar, né? Então a gente vai tratar aqueles que são sintomáticos. Não é para usar o antibiótico indiscriminadamente nesses pacientes, tá? Então, principalmente se o gato tiver com sonda de espera. Gato com sonda de espera, não use antibiótico. Você tira a sonda, faz todo o tratamento ali que você Espera o tem que resultado da fazer, cultura. espera o resultado da cultura. E se tiver um resultado da cultura positivo e o gato for assintomático, repense se realmente há necessidade, né? A gente em veterinária usa muito antibiótico, tá? Muito. O gato espirra antibiótico. Gato tosse é antibiótico. E especialmente em gatos obstruídos, né? Isso é uma rotina grande lá na clínica. Até a gente tem visto uma resistência já Eu bem sei. grande Olha, de antibióticos. eu estou formado há 37 anos. Essa história de não usar antibiótico em gato com sonda, eu nem sei quando foi a primeira vez que eu li alguma Na coisa. época da minha pós, o senhor já tinha colocado isso. Então, Isso e já há tem um tempo. anos eu bato nessa Quase tecla. 10 anos da minha Há pós. anos eu bato nessa tecla, eu insisto, né, de que não é para usar o antibiótico em gatos com sonda de espera. Hoje isso está mais forte na literatura, né, veio com força essas indicações ou contraindicações, mas mesmo assim o clínico não, porque ele fica imaginando como eu não vou usar um antibiótico, né? Tá com uma sonda aberta, ele está enxergando as bactérias entrando ali por aquela sonda, como que eu não vou usar o antibiótico? Nem toda infecção precisa de tratamento, E às né? vezes nem é infecção, né, doutor? Exatamente. Então, E- assim, a gente continua batendo na tecla. A gente espera que um maior número de Vai veterinários quebrando isso. acabe assimilando essa ideia e botando isso em prática. Perfeito. Acho que vai ficar aqui um pouco aqui para os colegas. Vou ficar rodando bastante no meu E, Instagram e esses cortes. uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que assim,
todas essas informações que eu estou passando para vocês não é só baseado em literatura, Vivência, é né? vivência, Sim. porque, como eu Prática. falei, eu não deixei de atender esses anos todos. Eu sou clínico como a maioria de vocês, né? Então, o que eu passo para vocês é baseado no que está lá na literatura, porque, graças a Deus, eu tenho oportunidade de me atualizar, mas a maioria é baseado na minha vivência, do que eu atendo no dia a dia, né? Então, não é, às vezes o colega fala assim, isso daí ele está lendo em literatura, a vida real é outra coisa. Eu Vivencia. participo da vida real Sim, também, sim. né? Eu também estou, assim como vocês, no batente lá, Sim. atendendo gatos. Então, essa é a minha realidade, tá? É o que eu pratico com os meus pacientes. Eu jamais chegaria aqui para vocês e preconizaria uma coisa e E na faria prática outra. faria outra. Com Perfeito, Tá? certeza. perfeito. Outra polêmica. Lavagem vesical. De quanto em quanto tempo num gato obstruído? Olha, eu já fui mais favorável da lavagem. Hoje, a gente tem estudos que mostram que a lavagem não faz absolutamente nenhuma diferença, no processo de recidiva ou não, tá? Então, mas tem clínico que se sente confortável em fazer a lavagem. Eu acho que esse talvez não seja um grande mal para o paciente, tá? Eu acho que não é algo que a gente tenha que reforçar que não é necessário. Mas, como eu falei, tem estudos, né, que mostram que não há diferença se o gato vai ter um novo episódio de obstrução ou não, você fazendo ou não fazendo a lavagem, tá? Perfeito. Mas também fazer não tem grandes Não, malefícios. desde que você faça de maneira Correto. correta, né? Melhor anti-inflamatório no caso de obstrução. Ó, Corticoide ou não, não a esteroidal? gente evita os anti-inflamatórios esteroidais. Eh, a gente não tem nenhuma comprovação de que o não esteroidal, os AINES, funcionem efetivamente para esses pacientes. Tem lá um rodapézinho lá de um paper dizendo que não tem receptor COX na bexiga de gato. Então não valeria a pena ou não teria nenhum efeito usar um anti-inflamatório não esteroidal. Mas eu não estou falando nem da questão do efeito anti-inflamatório, eu estou falando do efeito analgésico desses anti-inflamatórios. Então, eu recomendo e eu uso nos meus pacientes AINES, anti-inflamatório não esteroidal, tá? Porque buscando efeito analgésico. Esses gatos têm dor, né? E muitas vezes os sintomas, a perpetuação dos sintomas é por conta da dor que eles sentem. Tá? Então, se eu controlar a dor de maneira eficaz, eu controlo indiretamente os sintomas também. No caso daqueles gatos que já chegam com a gente com a uretra mais edemaciada, ali também o corticoide não seria uma boa indicação? Eu dificilmente uso a cortisona, tá? Eu dificilmente uso a cortisona. Agora, tem muito clínico que diz que tem bom resultado. A única recomendação que eu dou é, se tem infecção urinária, evite a cortisona, porque isso aumenta o risco do paciente ter pielonefrite. Se não tem infecção urinária, você está seguro disso? Se você quiser usar a cortisona porque você vê bons resultados, tudo bem, né? Só é difícil ter essa segurança no Hum, primeiro momento, né? É. Sem a cultura, porque geralmente a cultura demora um pouquinho mais Então, para no sair. primeiro É momento, se melhor não você usar. é melhor você usar o anti-inflamatório Hum, não esteroidal, porque mesmo que ele tenha infecção, não vai prejudicar o não gato. vai prejudicar. Pronto. Resolveu o Perfeito. problema. E a última polêmica aqui, que eu vejo muitos colegas já indicando de cara, eu sou uma pessoa que eu faço tudo para não indicar, para ser a última opção sobre a penectomia. Uhum. Tem alguns colegas que alegam assim, não, mas essa uretra, ela tá muito estreita. Não vai adiantar. Não vai adiantar desobstruir, só desobstruir, já tem que ir para penectomia. Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de deixar como última opção. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Não tenha dúvidas, é sempre a última opção. É o que a gente coloca para todos os tutores. Olha, a cirurgia é o nosso último recurso. Quando eu esgotei todas as possibilidades conservadoras para controlar o problema do seu gato. Nunca pode ser a nossa primeira opção. Nunca. Pois é, tem muitos colegas que alegam porque a uretra é muito estreita e vai obstruir de novo, e eu sempre digo que a gente tem que pagar para ver, porque, Exatamente. Não, você né? tem que tentar, você tem que dar oportunidade para o gato. Eh, às vezes o veterinário fala: tudo bem, eu entendi, não pode ser a minha primeira opção. Mas quando é esse momento?
né? Que critérios você usa? Pronto, eu já ia falar, Que perguntar critérios isso. você usa para tomar a decisão de partir para uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica? Veja bem, o gato, ele está obstruindo praticamente toda semana. Às vezes tem gato que você tira a sonda, 2 dias depois ele está lá na clínica novamente. Eu tive que sondar o gato mais de 3, 4 vezes num curto espaço de tempo, em menos de 2, 3 semanas, eu tenho que repensar a minha conduta. Com certeza. Suspeita de ruptura de uretra. Gatos que não estão totalmente obstruídos, que a última vez que foi sondado faz muito tempo, mas o gato, desde que tirou a sonda, ele não consegue nunca esvaziar a bexiga. Ele tem dor para urinar. Aí você examina o gato, aquela bexiga cheia, repleta. E a hora que você toca na bexiga, o gato se posiciona para urinar, demonstrando sinais de dor. Esse gato provavelmente ficou com uma estenose de uretra. Tá? Então veja, faz semanas que eu não sondo esse gato. Ele está indo toda hora lá na caixinha, ele se abaixa, ele se posiciona, urina um volume muito pequeno, tem sempre um volume enorme de urina na bexiga dele. Provavelmente ele tem uma estenose. Então esse gato talvez precise de uma penectomia. Então esses são critérios que eu uso para os meus pacientes. Tá? Mas eu sempre digo, o bom senso de cada um deve prevalecer, né? E dê oportunidade para o gato superar o problema de uma maneira mais conservadora, tá? E nunca partir um gato. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. O Pois gato é. tenta se sondar uma única vez, já foi difícil. Numa segunda obstrução, vamos partir para uma penectomia. Lembrar que a penectomia não é a resolução de todos os problemas desse gato. Ele pode começar a ter outros problemas, né? Ele pode ter Sim. estenose cicatricial, ele pode ter infecção urinária crônica por conta disso. Então, lembrar que existem complicações associadas à intervenção. Com certeza. Perfeito. Doutor, você tem uma noção, assim, hoje, de quantos gatos você já atendeu? Você, assim, durante... Quantos eu já atendi? Nunca Uhum. fiz essa conta. Não? Muitos. Mas Faz as contas, eu estou formado há é 37 muito anos. gato, né? Vezes 1000 por mês. Não, E nunca, não, mas não 1000 foi não é... sempre Não, 1000. por Mas nossa, mês hoje, isso é 10 por dia, né? é, Joga rápido aí, uns 200 por mês. 50 por semana, Uns 200 por mês. 200, 200, muito gato, né? Ai, gente, me perdi na Desses conta aí. gatos aí, conta uma história pra gente, assim, que Que mais ficou mexeu marcante. assim, pra você, na sua história, assim. que mais me marcou? Gente, Tem tanta. tantas, mas pega uma, assim. Eu falo que o dia que eu tiver que eu me aposentar, eu vou escrever um livro sobre as histórias, Isso daí, ó, que é as legal. histórias de proprietários de gatos, mais proprietário de gato, né, que é às vezes peculiar. Assim, outro dia, por exemplo, isso é uma história bem recente. Eu estava atendendo uma gatinha, que a menina já tinha passado por vários veterinários, vários. E ela me trouxe todos os exames e a queixa é que a gata não comia. A gata não come. E ela trouxe vários exames e eu não via nada de errado naqueles exames. E os colegas passando um monte de medicação, porque eu entendi que na realidade eles estavam tratando mais aquela ansiedade da proprietária, prescrevendo medicações sem precisar, porque eu não via nada de errado não só nos exames, mas eu não via nada de errado com a gata. O exame físico da gata era perfeito. E até nesse dia ela foi junto foi num retorno, eu já tinha atendido a gata uma primeira vez, com essa queixa, e eu falei para ela: sua gata, olha, examinando eu não vejo nada, os exames não tem nada, sua gata não me parece uma gata que não está comendo, ela não me parece nem estar perdendo peso, mas vamos acompanhar, de repente, né, aparece alguma coisa. E no retorno, ela continuava dizendo que a gata não estava comendo nada. E eu pesei a gata tinha ganhado peso. E eu falei: olha, é, é, a sua gata deve estar comendo, porque não tem outra forma dela ganhar peso sem estar comendo, né? Ela não está comendo, doutor. Eu falei: então vamos lá. Você fica 24 horas por dia olhando para sua gata? Não.
ela não pode estar comendo à noite, que é quando a maior parte dos gatos comem. Não, ela não come à noite. Ela come de dia. Eu falei, você tem outros gatos? Tenho. Acho que tinha 6 gatos. Hum. Como é que você tem essa absoluta certeza? E o marido do Olha a lado, câmera. o marido do lado, só com a cabeça assim, ó, fazendo que concordava. E aí eu falei, olha, eu não tô vendo nenhum problema na sua gata e a sua gata está ganhando peso, ela deve estar comendo. Ela deve estar comendo em algum horário que você não vê. Você não trabalha? Trabalho. Então, não, mas eu sei que ela não está comendo. Não tinha, assim, uma argumentação sólida para me convencer que a gata não estava comendo. Eu estava Sim. vendo a gata ganhando peso, os exames não tinha nada. Aí o marido só fazendo assim com a cabeça e eu falando, olha, não, eu não sinto muito, mas eu não tenho que ajudar a sua gata porque, na minha opinião, sua gata não tem problemas. Ah, Não cabe a mim dizer que quem tem problema é ela. Eu não sou sim. E psicólogo. o marido só O marido assim com a cabeça. Essa moça foi embora. Deu meia hora, eu recebi um e-mail dela. Doutor, o senhor não podia ter falado assim comigo na frente do meu marido, porque o meu marido me espanca. Ele me bate. Oh, meu E Deus. esse vai ser um motivo para ele me bater em casa. Meu Deus. Ai, E aí? gente. Ela O que eu vou falar para ela? Olha, denúncia. sinto muito, você está Não, como é que vivendo isso ia adivinhar? uma relação dessas. Eu acho Abusiva? que você tem que procurar ajuda. Eu, infelizmente, não vou poder te ajudar. E eu também não tinha como adivinhar que você estava vivenciando uma relação abusiva dessas. Então, acho que você tem que procurar ajuda, né? Meu Deus. Nunca mais voltou. Coitada. E É, é. uma outra história no mesmo dia para Essa me quebrar. pegou de surpresa. É, Pois é. Uma outra história no mesmo dia para quebrar o clima. Era No Mesmo mesmo dia, dia. eu estagiário na sala, que É. você sabe que eu sempre tenho Sei, estagiário na é. sala, 2, 3 estagiários. Atendi uma senhorinha, devia ter uns 85 anos. Ah, Aí, dona Glória, como é que vai? A senhora tá bem? Ai, doutor, não tô bem. Meu marido morreu, sabe? Eu tô sentindo muita falta dele. Sabe, doutor, sabe? A gente não tinha mais penetração. Mas ele me fazia um carinho tão bom. E eu fiquei olhando gente, a pra mulher ela. perdeu o fio. E eu fiquei olhando pra Menina, é velhinha. cada coisa que tem na consulta. Eu falei, ah, tá. Então, como é que tá o Júnior? Então, vamos falar do gato, por favor? Velhinha deve ter uns 85 anos. É isso Meu que eu falei pra ela, Deus do céu, olha. essa foi muito surpresa. Gente do céu. E a estagiária, professor, o senhor viu o que ela falou? Eu falei, vi, o que você queria que eu fizesse? Que eu confirmasse. Que eu Não, bora desse pro trela pra... negócio. Não, a gente hoje, assim, a gente não é só veterinário, né? Nós Boa. somos ouvintes, psicólogos. Sim, muito. As pessoas vêm no consultório para trazer o gato, mas para desabafar também, né? Isso é o que eu mais vejo. Já pensou? E velhinha é o que mais desabafa E ninguém comigo. nem esperava. Não, eu não esperava, ninguém esperava. Né? Tem que escrever o livro, Eu professor. tem eu que tenho escrever esse histórias para livro. contar, muitas. São 37 anos, muitas histórias para contar. É isso Ai, aí. ai. Olha, a gente sabe, eu sempre falo para minha amiga Larissa aqui, que os gatos estão dominando o mundo e vão dominar o mundo. O professor aqui não me deixa mentir, ele tá vendo quanto que tá aumentando o número de gatos, Ó, que eu já São Paulo falei. já tá, ó. Não, e ela que atende dermato, agora ela tá sendo chamada para atender um monte de persa em domicílio, que os persas já vêm Tudo com com bagagem, dermatofitose. com Exatamente. bagagem cheia da pele para Ó, mas ela. eu faço um protocolo de hidratação neles, com as pipetas, assim, ensino. O tutor, ele precisa também aprender a ter o hábito de escovar esse gatinho, né? Quis ter um gato peludo. Aí, depois que eles começam a fazer isso, eles ficam mais de boa, faz parte da rotina deles. Fica com a pelagem muito linda. Mais Fica. linda ainda do Olha, que Persa já é. então, se linda. você conseguir Mais tirar linda. um persa do estado de portador de micrósporo, você me É? avisa. Qual é o Não, segredo? esse daí não. Porque eles ficam portadores a vida Vida inteira. inteira. Pode até não ter lesão, A vida Isso. inteira. dermatofitose e doença, mas o micrósporo tá ali convivendo com eles. Tá. Mas eles ficam lindões, assim. Muito Para quem fofos. gosta de persa, É. Ah, eu gosto de persa, eu tenho uma paciente linda, belinha. Mas, ó, Mas eu só eles... atendo a parte do dermato deles. Eu não. É quem faz a clínica, a cirurgia de gatinhos, é ela mesma. Ela que é especialista em gato. ótimo. Eles vão dominar o mundo. E tu já sabe disso. Ela acabou de adquirir um gato, inclusive. Não, eu gosto, eu amo gato, eu não tenho nada contra. E eu tava até olhando pro gatinho, que a gente adotou. Minha filha queria muito um gato. Ela pedia, mamãe, eu quero o gato, que dia vai ter o gato? E ontem de ontem ela ganhou o gatinho adotado.
E assim, é lindo ver ela brincando com o gato e eu olhando pro gatinho em casa. Como é alegre, né? Ter um filhotezinho É demais. de Eles são gato em demais, casa. tudo é Como eles fazem brincadeira, umas graças assim, tudo, enche a tudo. casa de alegria, Sim. Eles são enche a casa de apaixonantes. alegria. É por isso que esses tutores ficam doidos, tudo Pois catam na é, rua. por isso que arruma o primeiro, o É segundo, o porque é terceiro. maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Mas assim, infelizmente, muitos colegas ainda, né, não conseguem fazer essa diferenciação e acabam tratando os gatos como uns cães pequenos. A gente sabe cada vez mais da necessidade da gente ter esse olhar diferenciado para um gato, né? E como esse público está aumentando cada vez mais, eu acho que é fundamental que o médico veterinário tenha também essa visão. Então, doutor, a gente está chegando quase no final e eu queria que o senhor deixasse aqui um recado para esses veterinários que acham que não é necessidade você olhar diferente para um gato, que não é necessário você se atualizar na medicina felina. Deixa um recado aqui, ó, olhando para aquela câmera, para esses profissionais aí, sobre a necessidade da gente cuidar melhor dos nossos pacientes felinos. Olha, para vocês, colegas, que ainda não descobriram, né, que o gato, como Vai vocês já dominar o falaram, mundo. está dominando o mundo. Talvez não dominar o mundo, mas eles estão dominando os nossos consultórios. Vão aparecer cada vez mais gatos no consultório de todos nós, né? Não é só no meu, no de vocês também. E a gente vai ter que estar preparado para receber esses gatos. Há 37 anos atrás, quando eu comecei a atender gatos, quando a gente recebia um gato no consultório, a nossa primeira e principal preocupação era evitar que o gato nos mordesse ou nos arranhasse. Hoje mudou muito isso. Hoje a preocupação é o bem-estar do gato. Se ele vai te morder ou se ele vai te arranhar, está em segundo plano. O mais importante é o bem-estar do gato. Tanto que tem hoje o programa Cat Friendly, que muitos clínicos nunca nem ouviram falar. Esse programa já existe desde 2012. Ele foi implantado pela Associação Americana e pela Associação Europeia de Medicina Felina, justamente para atrair mais gatos ao consultório. Porque a visão do proprietário de gato é: eu não vou levar o gato ao consultório porque ele se estressa. Eu não vou levar o gato ao consultório porque o veterinário não gosta de gato. Então, é essa impressão que os proprietários têm de nós veterinários. Então, criou-se esse programa justamente para preparar o clínico e para que o clínico prepare a clínica dele para receber esses gatos, para que a ida do gato até o consultório seja algo menos estressante, para que esse proprietário possa voltar. Então, a dica que eu dou para vocês que não conhecem o programa Cat Friendly, se atualizem. Tem aí as diretrizes Cat Friendly, elas foram atualizadas agora em 2022, tá? Quando o programa completou 10 anos, a Associação Americana e a Associação Internacional de Medicina Felina atualizaram essas diretrizes e publicaram. Então, deem uma lida, isso é de graça, todo mundo, está em português, tá? Para quem tem dificuldade em ler inglês, está em português, se atualizem ali, leiam, porque a hora que você lê isso, você vai fazer uma clínica de gatos melhor e você vai, sem dúvida nenhuma, deixar o proprietário desse gato mais satisfeito. E se ele estiver satisfeito, ele volta para o teu consultório. Excelente. Perfeito. Depois de uma dica dessa, não tem como errar. Não tem. Poxa, doutor, estamos chegando ao fim. Foi maravilhoso te conhecer. Você é demais, Muitos tá? assuntos ainda, mas a gente vai ter um segundo, se Deus quiser, lá na Em frente, né, doutora 2025 Dora? ele vem aqui. Ele vai estar novamente aqui com muitas dúvidas e vai ser legal que na próxima vez nós vamos fazer ao vivo. Que bom. Colegas participando, tirando Dúvidas da dúvidas. plateia. Então vai ser muito legal. E, por fim, né, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, gostaríamos de agradecer nossos parceiros. Hoje aqui a gente tem bastante parceiro, então gostaríamos de agradecer a Verte, que é nossa parceira desde o início, VetLife, Centro Veterinário, né? A clínica mais linda de Belém. A Droga Vet, farmácia de manipulação veterinária, que está conosco sempre também. A Royal Canin também, com as linhas Super Prêmio de ração, né? A MSD, a advogada Ellen Vieira, né? Que toma Sim. conta dessa parte
da advocacia para o pessoal da saúde, e a Tolly, que vestiu hoje a gente com os nossos looks maravilhosos. Olha aqui, gente. Arrasou. O look de hoje está arrasando. E a gente também quer agradecer. Adora. E a Anclivepa, né? É porque ela é nossa presidente, então a gente gostaria de agradecer a ela por essa parceria, ter dado super certo e está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Dora. Obrigada por me dar a honra de poder entrevistar o meu ídolo hoje. Exatamente. E temos um presente paraense para você, para encerrar o nosso podcast, que não poderia ir para São Paulo sem nosso presente. Traz É o aqui, por kit favor. Joelma. Não, no caso dele é o kit do Boto. Ah, é o kit do Boto, é. O do Boto! professor especial é o kit do Boto. Nossa, muito obrigado! Olha só. Dora, você que escolheu isso? Não, somos nós. Ah, Esse tá bom. daí tem uns Muito obrigado. biscoitinhos de cupuaçu adoro. personalizado. Personalizado. Você nunca vai esquecer esse biscoitinho. Temos também bombons, tá? De cupuaçu e de castanha. E essa farinha de Bragança, que se fizer uma farofa com ela, vai ficar excelente, ou comer ela pura, porque ela é muito crocante. Levei na feira. Olha É só. mesmo? Muito obrigado, eu agradeço. Como Olha. tudo, adoro tudo que Ai, tá que aqui. bom que você gosta. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela Eu que agradeço, participação. A gente meninas. ficou muito feliz de verdade. Eu e a Sim. Larissa ficamos muito felizes de poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Com certeza. Esteja presente lá, tá? Já Vamos. vamos todos juntos agora, porque à tarde nós que estaremos nessa plateia, com Vamos só certeza. tirar aqui para não ficar na Vamos. frente dele. Colocar aqui o... Pode ser, deixar Não, ele vai voltar pro ao vivo. pro ao Vamos, vivo. vamos. Então, Chegamos ao fim. nem acredito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. As dicas do professor aqui valem ouro. Exatamente. Podem ter certeza disso. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Virando bicho! Aê!